A gente olha filme de startup, como por exemplo aquele filme A Rede Social, vê o cara tendo uma ideia, daí ele começa a escrever o código do software, desenha um pouco na parede, no vidro da universidade, fala para os amigos, lança o software faz um sucesso absurdo, daí corta a cena, eles já estão num escritório gigante, cheio de funcionário trabalhando, e investidor batendo na porta, querendo despejar dinheiro na startup deles. A vida real não é bem assim. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Mas vamos conversar hoje sobre a vida real do empreendedor, de startup, de software como serviço, como que eu vivi, coisas que aconteceram comigo e que muito possivelmente vão acontecer contigo também. A vida de empreendedor é um pouco diferente, né? É uma vida de tentativa e erro. Por isso que eu acredito que o programador tem uma vantagem competitiva gigante em relação a outras pessoas que querem empreender, porque o programador está acostumado com a ideia de tentativa e erro, né? Dele colocar à prova as coisas que eles estão testando, aprendendo, coloca à prova, testa. Se não está dando certo, ele para, revisa e tenta de uma maneira diferente. Até tem o pensamento do programador é como um pensamento de um engenheiro. E tem um livro chamado The Sales Acceleration Formula, de um autor americano chamado Mark Roberge, que ele estrutura toda uma equipe de vendas de uma empresa de software como serviço dessa maneira. Ele quebra em pequenos pedaços a estrutura da empresa, como que ele pensa a empresa, ele contrata programadores, não, ele contrata vendedores, levando em conta essa ideia de tentativa e erro. Ele estrutura, por exemplo, quando ele vai fazer entrevista de emprego, ele vai dar notas conforme vários pontos que ele quer perceber nesses vendedores, e dessa maneira ele conseguiu montar uma equipe de vendas muito superior a outras empresas que colocou pessoas, sei lá, de recursos humanos a contratar pessoas. Ele, como engenheiro, ele quebrou em pedaços aquele pensamento dele ali de como deveria ser, como o melhor vendedor deveria pensar, como o melhor vendedor deveria estar conversando contigo na hora da entrevista de emprego. E dessa maneira ele conseguiu fazer uma das maiores empresas de SaaS do mundo, a HubSpot. Foi justamente assim, pensando, quebrando o problema em pequenos pedaços e fazendo tentativa e erro. Recomendo muito esse livro, o nome é The Sales Acceleration Formula. Acho que não tem em português esse livro, vou deixar aqui na descrição o livro, se tu quiser saber mais sobre o que o Mark Roberge fez na HubSpot para realmente escalar a empresa dele. Mas o que eu quero falar hoje é justamente isso, né? Sobre testar alguma coisa, ver se dá certo, se não dá certo, medir resultado, tentar novamente, ter a humildade para botar fora o que não dá certo, e acontece de muita coisa que tu vai fazer, não vai dar certo, não dá para ficar se apegando às coisas, nada nunca é tão fácil, é trabalhoso, né? É uma disciplina quase monástica o trabalho de empreendedor, de tentativa e erro, de botar à prova tudo que tu aprendeu, tudo que tu imagina que vai dar certo, às vezes não dá certo, às vezes tu vai botar à prova e a vida real te fala outra coisa. E é por isso que eu gosto muito de treinar jiu-jitsu. Jiu-jitsu tem a ver com isso, tem a ver com essa ideia de tu aprende um movimento novo, vai lá testar e a vida real te mostra que não vai dar certo aquele movimento que tu testou. Pode até ser que funcione com outra pessoa que tem um biotipo diferente, mas contigo tu vai ter que montar o teu próprio jogo, tu vai ter que aprender durante muito tempo. Por isso o jiu-jitsu demora tanto tempo para te aprender, né, para te realmente ser bom naquilo ali, porque tem muito a ver com essa ideia de tentativa e erro. Tenta de um jeito, tenta de outro, e tu vai crescendo, né? Então, eu estava vendo esses tempos, na nossa academia tem
um grupo no WhatsApp só com os faixas pretas. Lá na nossa academia, então, são 23 faixas pretas dentro daquele grupo do WhatsApp. Eu não conheço todo mundo, eu conheço a maioria, mas não conheço todo mundo, porque são vários horários, é muita gente que tem naquela academia. E eu estava olhando ali e percebi uma coisa. Dos 23 faixas pretas, pelo menos 11 de todos os que eu conheço são empresários. Tu percebe uma coisa? Que ser empreendedor, arte marcial, programação, tudo está relacionado com esse amor por resolver problema, amor por desafio, amor por fazer isso, né, de tentar alguma coisa até fazer funcionar, não dar o braço a torcer, né, ser teimoso de que eu quero fazer isso aqui funcionar, custe o que custar, vou tentar durante muito tempo, como eu falei anteriormente, como uma disciplina monástica, né, de que eu vou tentar aquilo com todas as minhas forças, com todo o meu intelecto, eu vou tentar fazer algo funcionar. Isso tem a ver em vários setores da vida e eu acho que é assim a vida, eu acho que é assim que a gente tem que encarar a vida, porque senão a vida vai ser muito difícil se a gente achar que a gente merece alguma coisa, que tudo deveria funcionar da noite para o dia. E lá por 2014, 2015, eu passei por isso. A gente estava num patamar de venda aqui na nossa empresa, a gente chegava num teto de vendas. A gente vendia X contas por mês e nada do que eu fazia ultrapassava aquele patamar em vendas. E aquilo doía em mim, porque como que eu vejo, tem concorrentes crescendo, como que a minha empresa não está crescendo, o que eu estou fazendo de errado, e revisava a empresa de todos os lados possíveis, e até que eu radicalizei. Demiti gente, refiz o e-gestor, né, o nosso software aqui, do zero, a gente repensou todo o software, fiz estudo de usabilidade do software, e a gente lançou uma nova versão do software, fui estudar como que eu posso melhorar processos de venda dentro da empresa, processos de marketing dentro da empresa, para fazer a empresa funcionar. Porque tem um vídeo na internet que fala do bril, é basicamente isso, né? Eu quero fazer isso aqui funcionar, vou fazer isso aqui funcionar. E também eu pensei numa frase do Albert Einstein, até anotei aqui para ler para vocês: não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, tem a ver com isso, né? Então, tem outra coisa, uma frase que eu vi naquele filme Prenda-me se for capaz, é um filme com Leonardo DiCaprio. Se tu não assistiu esse filme, recomendo muito, é um filme, já tem, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, foi lançado, ou de repente até mais, eu que estou velho e acho que 20 anos atrás são 10 anos atrás, às vezes a gente tem esse pensamento. E no filme, o pai do Leonardo DiCaprio, do personagem do Leonardo DiCaprio, ele fala uma coisa que eu gostei daquela frase dele. 2 ratos caíram num balde de creme, estou lendo aqui, né, para vocês. 2 ratos caíram num balde de creme. O primeiro desistiu e se afogou. O segundo lutou tanto para sair que acabou transformando o creme em manteiga e escapou. Senhoras e senhores, esta noite eu sou o segundo rato. Isso foi o pai do personagem do Leonardo DiCaprio falando no filme. E eu lembro, eu pensando sobre essa frase na época que aquilo de a gente chegar naquele patamar de vendas e não tinha jeito de ultrapassar aquilo ali, aquilo doía em mim, então eu vou me debater aqui nessa empresa até fazer funcionar, não importa o que aconteça, eu não vou morrer, a minha empresa não vai morrer, eu vou fazer algo para minha empresa funcionar. Indo para esse mesmo caminho, para essa mesma história aqui, eu lembro que eu tinha 13 anos de idade quando eu fui aprender programação. Eu aprendi primeiro o DBase 3 Plus, que era tu lembra do Access para o Windows? Tinha algo parecido, mais antigo, para o MS-DOS, chamado DBase 3 Plus. Depois eu aprendi uma linguagem de programação chamada Clipper, que tinha a ver com DBase, era a mesma linguagem, só que com Clipper eu conseguia compilar. Pensa que o ano era 1994, não tinha internet para mim resolver dúvidas, tinha que ser na tentativa e erro, tinha que ser perguntando para alguém. E a internet comercial no Brasil começou mais ou menos lá por 1996. Eu fui ter acesso
a internet lá pelo final do 97, só para se ambientar nas épocas. Então, eu não tinha acesso à internet, eu precisava aprender Clipper, melhorar. Meus professores, eu fiz um curso, mas meus professores não entendiam de Clipper a fundo. Eles tinham algumas noções, eles sabiam um pouco, eles sabiam brincar com Clipper, o suficiente para ensinar, mas só que eu chegava nesses professores com dúvidas um pouquinho mais avançadas e eles não sabiam, eles realmente não sabiam. Eu moro numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, e realmente não tinha para quem perguntar, ou pelo menos eu não conhecia absolutamente ninguém que eu pudesse perguntar sobre isso. E todos os dias eu passava na frente de uma livraria, e nessa livraria, eu entrava lá na livraria e via um livro de Clipper, na prateleira lá, um livro grande, pesado. Ele custava cerca de R$80. Pensa que R$80 na época, 1994, 95, eu não lembro exatamente o ano, porque eu aprendi em 94, mas depois eu fui aprendendo Clipper. Então era 95, 96 mais ou menos, quando eu queria comprar esse livro. Custava R$80, eu não tinha R$80. Era o equivalente, sei lá, uns R$500 hoje, né, R$80. Eu não tinha R$80. Então, todo dia eu passava lá e ficava namorando aquele livro. Eu percebi que eles só tinham aquele exemplar daquele livro, eles não tinham outro. E eu queria comprar, eu não tinha dinheiro. Eu tinha, sei lá, uns R$50 disponíveis. A capa do livro estava amassada, eu percebi isso. Daí eu tomei coragem, eu era um adolescente tímido, quieto. Falar com pessoas era algo que eu via com maus olhos, né? Eu não queria falar com pessoas, né? Eu imagino que muitos de vocês já foram assim na adolescência. Daí eu tomei coragem, falei com o atendente, peguei o livro e mostrei para ele, olha, esse livro aqui eu quero comprar ele, mas a capa dele está amassada. Não tem como me dar um desconto, eu tenho R$50. Ele foi lá, falou com o gerente e disse, fechado. Comprei aquele livro com R$50, levei para casa e fui estudar aquele livro. Eu debulhei aquele livro, né? Tudo que tinha naquele livro eu li e tentei executar. Fiquei 2 anos lendo e executando com o computador. Eu lembro que computador na sala, eu olhando TV, programando, lendo livro e tentando executar aquilo ali. Minha mãe lembra com orgulho daquela época de eu estudando programação com aquele livro, né? Aquele livro gigante, maior que a Bíblia, e eu estudando aquilo ali. E também tem a ver com essa ideia de tentativa e erro, né? Primeiro, tentativa e erro, tomar coragem para tomar pequenas decisões, como, por exemplo, tomar coragem para falar com o atendente da loja. Claro que é bobo hoje, a gente é adulto, a gente vê isso como uma bobagem, mas foi um pequeno desafio que eu fui vencendo conforme o tempo ali, que a gente vai amadurecendo e se tornando adulto. Então, muita coisa que tu vai tentar não vai dar certo, né? Simplesmente não vai dar certo. Na vida real é diferente dos filmes, do filme A Rede Social, né? Então, muita coisa que tu vai tentar simplesmente não vai dar certo, mas isso não é um problema. Tu não está correndo 100 metros, tu está correndo uma maratona. E muita coisa que não deu certo agora, no curto prazo, tu vai usar no médio e longo prazo. Por exemplo, o conhecimento de Clipper que eu aprendi, poucos anos depois eu percebi que aquele conhecimento todo era obsoleto. Tinha linguagens melhores que eu tinha que aprender do zero agora. E na época eu lembro, eu decepcionado, né? Eu só sei Clipper, eu não sei Delphi, por exemplo, que era uma linguagem para Windows. Eu tinha que estudar tudo de novo, né? Mas não foi fora. Na época eu pensava que tinha sido em vão todo aquele aprendizado, mas não foi fora. Eu aprendi a lógica de programação, então se tornou mais fácil aprender outras linguagens, como depois eu comecei a aprender Delphi, não gostei. Eu aprendi Perl, que é uma linguagem para fazer web, né, para desenvolver para web. Depois eu estudei PHP, que foi a linguagem que eu fundei a empresa aqui, que depois a gente desenvolveu, o gestor foi com PHP. Então não é perdido. E mesmo que tu faça algo agora, tu empreenda agora, não é perdido porque tu vai usar no futuro de alguma maneira, tu vai aprender algo que vai ser útil para ti no futuro. Então eu recomendo muito que tu tenta, faz, até como um empreendimento. Se, digamos, tua empresa não vai dar certo, tu lança uma empresa de software como serviço agora, não deu certo, não tem problema, tá? Porque digamos que tu desista de empreender.
absolutamente tudo deu errado. Na pior das situações, tudo deu errado. Um dia tu vai ir numa entrevista de emprego, buscar um emprego, porque nada deu certo, e pensa como o entrevistador, o cara que vai te contratar, ele vai querer saber das coisas que tu tentou, das coisas que tu fez. Eu entrevisto muita gente aqui na empresa para contratar e tu não tem noção de quanta gente chata que nunca fez nada na vida, que só ficou na frente do celular olhando o TikTok. Eles nunca tentaram alguma coisa. Então, quando tem alguém que lê livro, quando tem alguém que tentou alguma coisa, desenvolveu alguma coisa, se arriscou de alguma maneira, participou de algum esporte e competiu num esporte, ele não é aquela pessoa chata, que nunca fez nada na vida, eu já dou muitos pontos para aquela pessoa na hora da contratação. Então, não se preocupa, não vai dar certo, o que os outros vão pensar? Esteja nem aí para os outros. Tenta, arrisca que as coisas vão dar certo com o tempo. Tá? É isso por hoje. Eu não quero deixar esse vídeo comprido demais. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Comenta aqui embaixo. Diz o que tu achou desse vídeo aqui, se é esse tipo de vídeo que tu gosta. Me conta um pouco da tua história também. Eu quero saber em que momento da vida tu tá, o que tu tá fazendo, coisas que tu tentou e não deram certo, ou coisas que tu tentou e não deram certo no início, mas que depois, com o tempo, acabaram dando certo. O Steve Jobs fala sobre isso, né? Que olhando para trás, tudo que ele fez foi se encaixando aos poucos, depois, no final da vida dele, foi se encaixando para ele conseguir o que ele conseguiu. Tá? Olha também na descrição do vídeo aqui, a plataforma Vivendo de SaaS é uma plataforma de conteúdo para quem quer realmente crescer sua empresa de software como serviço, para quem quer tentar muita coisa. Então, por que não tentar olhando o que outra pessoa já fez antes, né? E a partir daquilo ali, tu aprender alguma coisa e ter, né? Uma coisa que eu sentia falta lá no início era justamente uma plataforma como a que eu lancei, porque eu realmente, como eu comecei há muito tempo atrás, eu não tinha para quem olhar, para ver o que outras pessoas tentaram. Eu li muito livro, mas muita coisa tinha a ver com os Estados Unidos, né? Não tinha algo tropicalizado, coisas que funcionam aqui no Brasil. Foi dessa maneira que eu pensei a plataforma Vivendo de SaaS, foi trazer para a realidade brasileira o crescimento de um SaaS. Eu li, estudei muita coisa e coloquei muita coisa em prática. Tá? Então, olha aqui na descrição. Muito obrigado e até os próximos vídeos.